Você sabe o que é a amebíase e como diagnosticá-la? A amebíase é uma infecção causada pelo protozoário Entamoeba stolítica. Geralmente, de 80 a 90% dos casos em humanos são assintomáticos. Esse protozoário encontra-se distribuído amplamente em todo o mundo. Sua prevalência é maior nos países de zonas tropicais e subtropicais, onde a população é carente e tem deficiência de saneamento básico. O seu ciclo biológico possui 4 estágios: o cisto, o trofozoito, o pré-cisto e o metacisto. O cisto é a forma evolutiva e de resistência ambiental. Se apresenta de forma esférica ou oval, possui uma capa proteica para a proteção e varia do tamanho de 8 a 20 micrômetros de diâmetro e é tetranuclear em sua fase madura, que é a fase infectante para o homem. O trofozoito é bem maior que o cisto, que vai de 20 a 40 micrômetros, mas pode chegar até 60 micrômetros. Se locomovem através de pseudópodes e se alimentam através de fagocitose e porpinocitose. O pré-cisto é a fase intermediária entre o trofozoito e o cisto. Tem seu núcleo semelhante ao trofozoito. O pré-cisto pode se apresentar oval ou ligeiramente arredondados. O metacisto é uma forma multinucleada que emerge do cisto no intestino delgado, onde sofre divisões dando origem aos trofozoitos. O ciclo da Entamoeba stolítica é monoxêmico e geralmente via fecal oral. O cisto é eliminado por uma pessoa por meio das fezes. A falta de saneamento básico, como rede de esgoto e água, faz com que esse cisto fique na água e no solo, contaminando a água e os alimentos, como frutas, legumes e verduras. Os cistos são bastante resistentes, podendo contaminar objetos de uso comum e sobreviver neles durante vários dias. Moscas e baratas podem servir de vetores mecânicos e contaminar os alimentos. Aí o homem se contamina por acidente. O saneamento básico, a devida higienização dos alimentos, tratamento de água, a higiene domiciliar, o combate às moscas, defecar em locais adequados, não usar fezes humanas como adubos, tudo isso é de extrema importância para a profilaxia e o combate da disseminação desse parasito. Assim que o homem ingere o cisto, vai passar pelo esôfago, vai atingir o estômago e com a acidez estomacal, o cisto já vai perdendo um pouco de sua capa proteica. E ao chegar no intestino, na parte inferior do íleo, vai acontecer o desencistamento, perdendo sua capa proteica e liberando o metacisto. Após o desencistamento, o sistema imunológico vai começar a produzir anticorpos. O citoplasma do metacisto começa a sofrer a divisão binária. Cada núcleo reprodutivo ficará restrito ao seu pequeno volume citoplasmático e cada cisto ingerido com 4 núcleos reprodutivos formará 4 e depois 8 trofozoítas. Esses trofozoítas vão para o intestino grosso. A enzima lectina-GalNAc, que faz parte da membrana plasmática do protozoário, vai se ligar com a mucina do cólon. Com isso, o protozoário vai aderir na parede do intestino, ficando na luz intestinal e se alimentando de detritos e bactérias. No caso assintomático, eles vão viver como comensais. Alguns vão desprender da parede do cólon e vai sofrer ação de desidratação, formando um pré-cisto mononucleado. E enquanto está tendo essa divisão equacional, o protozoário está sintetizando uma proteína que será exteriorizada através da sua membrana plasmática, formando uma capa proteica que o protegerá de condições não favoráveis a ele, dando origem ao cisto tetranuclear. No caso sintomático, após a aderência do trofozoito, o protozoário começa a secretar os amebaporos, formando canais iônicos na célula-alvo, causando lise osmótica nessa célula, perda de água e de eletrólitos, causando lesões e provocando a sintomatologia clássica da doença, que é a diarreia muco-sanguinolenta e com fezes liquefeita. De 1 a 4% dos casos consistem em perfuração intestinal e peritonite, podendo causar uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, a sepse. Esse mecanismo se dá por infecção de cepas invasivas, podendo atingir a circulação porta e acometer vários órgãos, como o fígado, pulmão e o cérebro. Quando ela chega num órgão, geralmente no fígado,
vai começar a secretar sua principal enzima proteolítica, a cisteína proteinase, que também irá lisar, penetrando no tecido do hospedeiro e fazendo degradação da matriz celular, causando morte celular do hospedeiro. Assim que isso acontece, o sistema imune começa a liberar anticorpos, induzindo a resposta celular e humoral. Mas isto não é indicativo de imunidade efetiva após a infecção. Porém, são úteis para o diagnóstico sorológico. O abscesso amebiano pode levar à morte se não diagnosticada e tratada rapidamente. O paciente com colite não disentérica, ele tem a manifestação de 2 a 4 evacuações diárias com fezes pastosas. Pode apresentar muco ou sangue nas fezes, dores abdominais, perda de peso e não apresenta febre. Já o paciente com a colite amebiana pode apresentar a disenteria de modo agudo, de 8 a 10 evacuações diárias, com diarreia, hemorragias, presença de muco ou sangue, febre alta e calafrios. A perda excessiva de água através da diarreia pode levar uma pessoa a um quadro grave de desidratação, tendo risco de morte. Já na amebíase extraintestinal, a forma mais comum dessa amebíase é o abscesso amebiano hepático. É mais frequente em homens do que em mulheres, com predominância de adultos de 20 a 60 anos de idade. Os sintomas normalmente são hepatomegalia, febre e dores. Normalmente, em casos hepáticos, é de uma única lesão, localizada no lobo direito. Podem gerar complicações torácicas. Os trofozoítas podem invadir o diafragma, indo para o pulmão, causando uma amebíase pleuropulmonar e, às vezes, pericardites. Os abscessos pulmonares e cerebrais são raros, principalmente o cerebral, e ocorrem em geral quando há ruptura do abscesso hepático. Não é comum a invasão bacteriana, mas quando ocorre, agrava o quadro, por isso, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais chance de o tratamento dar certo. O diagnóstico vai se basear tanto no cisto como no trofozoíta. O cisto, a forma evolutiva de resistência ambiental, será encontrado mais nas fezes formadas, e a forma ativa do protozoário, que é o trofozoíto, vão ser encontrados mais nas fezes diarreicas. Para a realização do EPF, é recomendada a coleta e análise de 3 amostras de fezes em dias alternados, devido à eliminação intermitente dos parasitos. Em fezes diarreicas, o exame deve ser feito dentro de 1 hora após a coleta, com o objetivo de observar as hemácias fagocitadas e a movimentação dos trofozoítos. Como os trofozoítos são formas mais leves do que os cistos, podem ser revelados por técnicas de centrifugação-flutuação. A técnica mais utilizada é a técnica ou exame de Faust. O trofozoíto patogênico possui no seu citoplasma eritrócitos. Já o trofozoíto não invasivo, eles não vão apresentar eritrócitos, mas vão apresentar bactérias, grãos de amido ou outros detritos. Já em fezes formadas, vamos observar os cistos. Aí podemos utilizar a técnica de MIF, seu fundamento é centrifugação e sedimentação, a técnica de Hitt, que tem o mesmo fundamento, e a técnica de Willis, que seu fundamento é flutuação dos cistos. Todas essas técnicas, após corado, vai ser observado no microscópio óptico a forma de cisto. Para uma confirmação mais específica, detectamos a presença de antígenos com a ajuda do ELISA, que faz o diagnóstico imunológico. O exame ELISA é capaz de detectar lectinas específicas, como a galgalnac-lectina, que está presente na superfície do parasito. E no final deste exame, vai nos revelar se houve ou não reação com o substrato, pela mudança na coloração visualizada ali no pocinho, fazendo um diagnóstico com alta especificidade e alta sensibilidade. Além do material fecal, podemos também utilizar a saliva, o soro e fluidos de abscessos hepáticos. Para o diagnóstico de antígeno da entamoeba histolítica, também podemos utilizar a técnica de imunofluorescência indireta, que usaremos o microscópio de leitura de fluorescência. O fluorescente que vem do canhão excita o fluorocromo presente no antígeno marcado e, após a ligação do antígeno com o anticorpo, produzirá uma energia, uma luz fluorescente, que será observada no microscópio. A PCR
é capaz de detectar baixa carga parasitária com alta sensibilidade e alta especificidade. Assim, podemos fazer a diferenciação da entamoeba histolítica com outras entamoebas. Para essa finalidade, em laboratório não é muito utilizado, devido ao seu elevado custo. Também tem o PCR-TR, ou PCR em tempo real. É uma das mais recentes modalidades de PCR. Ela emprega marcadores com 20 fluorescentes que são detectados pelo aparelho. Nesse aparelho, você consegue ver em tempo real a amplificação do DNA e não ficar esperando, como no PCR convencional, a revelação no gel de agarose. Só que essa técnica é muito cara e geralmente é feita em laboratórios de referências em pesquisas. O diagnóstico por imagem pode nos auxiliar na investigação de abscessos amebianos, com a tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética e cintilografia. Também pode ser feita a biópsia de tecido e o exame de retossigmoidoscopia, auxiliando na investigação de lesões na porção do intestino grosso. Os exames laboratoriais são muito importantes. Porém, é de extrema importância fazer a ficha de anamnese, pois possibilita a investigação correta. O diagnóstico clínico muitas vezes não nos ajuda muito, pois o paciente pode ter sintomas comuns de várias outras patologias intestinais, e é pelo resultado do diagnóstico laboratorial que o médico responsável fará o devido tratamento.